3D Studio Max, onde eu dou dicas mais avançadas para o pessoal que já usa mais o 3D Studio Max. Nesse curso eu reuni dicas, toques avançados sobre a interface, sobre como utilizar o 3D Studio Max de uma maneira mais adequada para salvar tempo e produtividade aí nos trabalhos de vocês. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir todas essas aulas aqui desse curso vai lá na frente ganhar bastante tempo na hora de estar manipulando modelos, exportações. Vai entender conceitos que às vezes você acha que é um bug, o programa está travando toda hora, isso aqui não está funcionando. Então assiste essa sequência de aulas, assiste esse curso aqui, que vocês vão se esclarecer bastante sobre aqueles toques mais avançados em relação à interface do programa, como melhorar aí a sua produtividade no programa. Então, eu tenho certeza que no final desse curso você vai ter conhecido vários passos importantes para se trabalhar no dia a dia com 3D Studio Max, e esses passos, esses toques vão acrescentar e vão dar um ganho aí na produtividade de vocês. Fala aí pessoal, aqui quem está falando é o Tito Petri, do Geek Academy. O Geek Academy é um portal aí que está trazendo um monte de conteúdo sobre desenvolvimento de software, de games, tecnologia para vocês, né? E eu estou aqui com mais um vídeo para dar umas dicas aí para a galera. Nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês aí como que seria uma configuração ideal aqui do 3D Studio Max para a gente trabalhar, tá? Então eu reuni aí na minha cabeça os pontos mais importantes que eu considero aqui da configuração da interface do 3D Max, tá? Nesse tutorial não vou ensinar nada, vocês modelar nada, a fazer nada no Max, mas eu vou ensinar vocês a configurar o 3D Studio Max de uma maneira ideal para você trabalhar, tá ok? É claro que essa configuração ela se encaixa aos meus gostos, às minhas formas de trabalhar, tá? Cada um vai achar uma forma diferente aí de trabalhar, de configurar o Max, de usar o Max, mas eu quero deixar aí algumas dicas para vocês, espero que sejam úteis aí essas dicas, tá ok? Então, eu zerei aqui o meu 3D Studio Max, tá? Eu apaguei o arquivinho de inicialização, eu abro ele aqui agora como se eu estivesse abrindo ele pela primeira vez, tá ok? Então, pode ver que todas as configurações aqui vão aparecer, a tela inicial, inclusive, né? Então, ok. Essa telinha aqui, a gente pode desconsiderar ela. Então, eu vou fechar ela aqui, tá? A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é como a gente pode configurar esse layout aqui das viewports, tá? Então, como vocês sabem, existe um botão aqui, um atalho, que é o Alt W, que é esse ícone aqui, que a gente consegue expandir e minimizar a viewport ativa, né? A que está com o contorninho amarelo. Então, eu consigo abrir e fechar ela aqui. Existe um outro atalho que é o Ctrl X. Às vezes você aperta ele sem querer aí. Você consegue sumir com os botões. Ó. É esse Expert Mode aqui, tá? Então o Ctrl X tira e coloca a interface dos botões, tá? Então às vezes é útil você usar aqui, ó, Alt W
e Ctrl X, tá? Existe uma forma da gente configurar esses 4 layouts aqui, tá? Se você vier aqui, ó, no maisinho, configure viewports, a gente vai ter uma aba aqui que chama layouts. Tá vendo que você tem vários tipos de configuração das views, tá? Geralmente, pessoal, eu não preciso de 4 vistas aqui, porque é o seguinte, ó, com uma vista você já faz tudo aqui. Lembra que existem atalhos, ó, eu estou na perspectiva. Se você der um F, você vai para front, T, você vai para top, P, perspectiva. Se você chamar o V aqui, é um atalho das viewports, tá? Tem todas as views, as câmeras aparecem aqui, ok? Então só pelo atalho você consegue ir trocando essas views. Você não precisa ter 4 views para trabalhar aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu faço aqui no 3D Max é mudar esse layout das viewports. Geralmente eu trabalho com 2 só, tá? Você pode clicar aqui, ó, e selecionar. Essa aqui é a perspectiva. Essa daqui, como eu trabalho bastante com scripts, né? Na verdade eu só preciso de uma, né? Eu deixo sempre perspectiva. Como eu trabalho bastante com código, né? No meu caso, que eu gosto bastante de games, assim, gosto de fazer uns plugins, uns scripts para o 3D Max, eu costumo usar essa daqui, ó, que é a Max Script Listener, tá? Ó, se eu der um apply aqui, ó como que ele divide a minha vista, tá? Então eu acho essa aqui uma configuração legal para trabalhar, porque o que acontece, ó, tudo que eu faço aqui, se a gente ligar, para quem não sabe, né, o Listener, você tem 2 janelinhas aqui, o Listener, que é a de baixo, e o Recorder, que é de cima. Se você ligar aqui o Enable do Macro Recorder, ele grava as coisas que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu criar aqui uma bolinha, ó, ele te dá a linha de comando da criação dessa bolinha, tá? E aqui embaixo, se eu executar uma linha de comando, ó, se eu colocar aqui delete dinheirinho, que é quem existe, todo mundo, e der um enter aqui do teclado numérico, ó, ele deletou tudo e ainda deu uma resposta aqui, ó, falou que ele deletou 2 objetos, tá? Se eu quiser somar um número aqui, ok? Ele faz uma conta, você pode inserir expressão matemática aqui, tá? Então se eu falar 2 vezes o π, ó, ele aceita o valor aqui, tá? Então ele reconhece aqui algumas expressões matemáticas do MaxScript, algumas não, né? Todas, isso aqui é o MaxScript rolando, tanto aqui quanto aqui, tá? Então, só para ficar para vocês essa dica, eu costumo usar, então, sempre 2 viewports só. Uma eu consigo alterar entre as views que eu quero, tá? E a outra só para ficar usando o meu código aqui, ok? Então, geralmente eu configuro o meu 3D Studio Max dessa forma, o layout dele dessa forma. Outra dica que eu vou dar aqui é em relação à visualização da cena, tá? Vocês podem ver aqui um objeto de cada tipo na nossa cena, né? Tem geometria, tem ossos, bones, tem linhas, né? Luzes, câmeras, os dummies, são helpers, né? Quando eu quero esconder e visualizar os objetos legal, de forma rápida, né? Eu costumo usar só 2 coisas, na verdade, tá? Tem gente que cria layers, né? Cria grupos, né? As layers são essa ferramenta aqui. Eu vou falar que a layer eu até desconsidero no 3D Max, porque para mim praticamente funciona 2 ferramentas aqui. A primeira é o Hide e Unhide, tá? Qualquer objeto que você seleciona, você pode aqui no botão direito, ó, Hide Unselected, você pode esconder os elementos que não estão selecionados, né? E se quiser você pode aparecer com eles de novo, ó, Unhide All. Então eu uso isso para isolar os objetos, tá? E tem um outro atalho que funciona bem também, que é aqui, ó, se você vier no Display, que é referente a mostrar os objetos na cena, né? A gente tem essa opção que é o Hide by Category.
Se eu der um hide em todo mundo aqui, ele vai esconder todas as categorias de objeto. Então, se eu quiser pegar só as geometrias, que seriam, por exemplo, a pele do personagem, né? Eu deixaria marcado aqui só geometria, tá? Ou então, só shapes, só luzes, ok? Esses caras aqui, o atalho deles é Shift L, Shift S, Shift G, tá? Shift C, Shift H, ok? Só esses daqui que não tem atalho, o Bones, né? E o Space Warps eu não... acho que o Shift P é a partícula. Mas esses dois eu acho que não tem atalho, o Bone e o Space Warp. Mas isso aqui acaba sendo bem mais simples, na minha opinião, tá? Cada um vai achar a sua própria forma de trabalhar. Mas eu acho uma forma simples de gerenciar os objetos aqui na Viewport, tá? Seleciona, botão direito, Hide and Hide. E com os atalhos Shift alguma coisa, você consegue mostrar as categorias de objeto, né? E aí fica fácil de esconder e aparecer com os objetos aqui. Quando eu tenho um personagem aqui, ó, você está vendo que com o Shift G eu consigo esconder a geometria, Shift S, ou se tiver os helpers, você consegue com o atalho esconder ou aparecer para selecionar, né? Então fica bem simples aí com essas opções Hide and Hide, Freeze and Freeze, desculpa, Freeze and Freeze não, Hide by categoria, tá? Fica bem mais simples aí de estar gerenciando os objetos aqui na cena para a gente selecionar e manipular. Para melhorar a visualização de algumas cenas, né? Às vezes quando eu estou trabalhando com texturas, vamos pegar aqui alguns comandinhos que a gente pode usar. Primeiro que assim, eu não gosto de manter muita sombra, muito sombreado na minha viewport, porque essas luzes aqui elas não existem, na verdade. Pode ver que não tem luz na cena e tem uma projeção de uma sombra aqui, né? Na verdade isso aí é da viewport, tá? Se você vier aqui no Configure, você consegue desligar essa sombra, tá? Eu costumo trabalhar com uma luz só aqui na View, tá? Desligar todo esse tipo de... Tá vendo? Ó, se eu der o Apply, ele sumiu as sombras aqui. Então eu desligo todo esse tipo de recurso, aí, de detalhe, que me ajuda assim, a limpar a cena aqui para trabalhar, tá? Outra coisa, você pode ver que eu deixei marcado aqui em Consistent Color, então ele mostra a textura de uma forma chapada, tá? Se eu deixar ele aqui ó, em Shaded, pode ver que eu já consigo ver o sombreado agora da cena, tá ok? Ele começa a mostrar alguns volumes, às vezes eu marco o Constant Color quando eu estou trabalhando uma textura, pintando uma textura, né? Legal. Outra coisa que dá para ajudar a gente a visualizar legal os modelos na cena, na hora que você está modelando, ó, vamos voltar aqui no Editable Poly, deixa eu isolar só esse objeto aqui. Na hora que você está modelando, que você tem o vértice aqui, ó, você pode ver que o meu vértice está grandão aqui, né? Eu prefiro dessa forma, porque eu consigo selecionar melhor, tal. Se você quiser mudar o tamanho do vértice, você vem aqui, ó, Customize, Preferências, e aí a gente tem aqui, ó, Viewports, o tamanho do vértice, tá? O meu tá 4, geralmente ele vem 2, ó, ele vem assim, ok? Então, para gravar aqui os vídeos, geralmente eu aumento ele um pouquinho, deixo ele aqui em 4, e eu acho que facilita isso um pouco, tá ok? Então, essas coisas aqui são apenas para a gente configurar a nossa viewport para a gente conseguir trabalhar mais legal aqui, deixar ela mais limpa, mais fácil de enxergar as coisas aqui na view, tá ok? Então fica aí para você essa primeira dica sobre essa configuraçãozinha aqui da viewport e do arquivo inicial
do 3D Max, tá? O segundo passo aí, sempre que eu abro o 3D Max, eu preciso vir aqui e fazer exatamente isso, porque é uma coisa que me atrapalha, tá? Quando você tem alguns objetos aqui, lembra que para mover o objeto é o W, né? O Move, o Rotate e o Scale é o WER, e o Q é a seleção, tá? Que é só para selecionar algum objeto aqui, né? Esses atalhos aqui, Q, W, E e R, existe um probleminha aqui, porque é o seguinte, eu estou aqui no W, se eu pular para o Q e apertar o Q de novo, olha o que acontece aqui com o ícone, a forma de seleção dele, tá? Geralmente você tem a seleção no retângulo, né, que é isso aqui. Se você ficar apertando o Q de novo, ó, ele muda a forma de seleção para círculo, um polígono, né? Isso às vezes me atrapalha, tá? Eu mudo muito pouco isso aqui, então para mim é meio inútil esse atalho aqui. E com a escala também, pessoal, aqui você está dando uma escala normal. Se você apertar o R de novo, ó, ele vai alternando entre os tipos de gizmo da escala, tá? Então esse aqui, por exemplo, ó, é aquele gizmo que mantém o volume da geometria, né? Enfim, esses atalhos aqui eu acho que eles me atrapalham, então eu costumo trocar esses atalhos aqui. Para quem não sabe, para a gente configurar algum atalho no 3D Studio Max, você tem aqui, ó, Customize, User Interface, e ele vai abrir para a gente aqui essa janelinha que por aqui a gente configura os atalhos do Max, tá? Esses comandinhos aqui, ó, eles chamam Select Object e Select, vamos pôr no primeiro aqui, ó, Select e Uniform Scale, tá? A gente vai ter que procurar esses comandinhos aqui. Então o Select, ó, ele vai estar ó lá, Select Object. Você vai ter que selecionar ele aqui. Hotkey, eu aperto o Q. Ele brilha o botãozinho aqui do Assign. Você pode ver que ele já vai te avisar. Ó. Esse atalho está assimilado ao comando Smart Select. O Smart Select é justamente esse que você fica apertando o Q, ele vai alternando entre a seleção, tá? Eu não quero mais nele, então eu dou um Assign, ele associa ao comando Select Object agora, tá? E a mesma coisa a gente vai fazer com a escala, ó, aqui é o comandinho aqui, não é Select Scale, é só Scale. Ó, Scale é o R, ó, Smart Scale é aquele que vai trocando, ok? Então com isso, ó, eu alterno aqui para o Q, e ele não muda mais a forma de seleção, e o R também não muda, tá? Isso aqui me atrapalha um pouco, porque às vezes você está na escala já e aperta de novo, e você não quer mudar, né? Isso aí atrapalha ali, às vezes, a linha de raciocínio. É uma forma que eu uso de configurar o Max inicialmente, tá? Tipo, não vivo sem isso aqui no 3D Max, tá? Fala galera, aqui é o Tito Petri da Geek Academy e eu tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês, para dar umas dicas aí de 3D Studio Max, tá? Nesse vídeo aqui eu reuni 10 pequenas dicas que eu considero bem importantes sobre o 3D Max. São pequenos detalhes, pequenos ajustes ou configurações no 3D Studio Max, mas eu gostaria de colocar eles aqui todos em um vídeo que para alguns pode ser que sejam dicas meio básicas, né? Mas para outros podem ser informações bem úteis, tá? Então, a primeira dica que eu dou aqui é o Max, a gente consegue gravar um arquivo original para ele, um arquivo de origem, um arquivo base para ele, tá? Então, se você quiser, você consegue abrir um arquivo aqui, configurar esse arquivo da forma que você quiser, configurar medida, unidade de medidas,
colocar um modelo, por exemplo, eu estou fazendo um projeto que eu preciso de um modelo de referência, né, para modelar os objetos em volta dele, né? Então você pode criar um arquivo, vou fazer assim, ó, vamos colocar o tipote em cima da caixa aqui, ó. E aí eu vou salvar esse arquivo aqui. Na hora que você salvar o arquivo, salva ele nessa pasta cenas do 3D Max e salva o arquivo com o nome Max Start. Ok? O que vai acontecer? Ó? Se eu resetar o meu 3D Studio Max, ó, dei um reset, aqui eu estou com o Max Start aberto, né? Se eu der o reset na minha cena, pode ver que a minha cena agora está zerada, mas ele já trouxe esse arquivo Max Start, que está lá na pasta, como base do arquivo, tá? Então, toda vez que o Max iniciar, que ele abrir, ele já vai trazer esse arquivo de referência para a gente. Então, às vezes, dependendo do projeto que a gente está fazendo, né, a gente já consegue setar um arquivo inicial para a gente começar o nosso projeto aí. Usando essas linhas de comando aqui, a gente pode fazer coisas bem poderosas, tá? Pode fazer ferramentas, rotinas de tarefas aqui na cena, né? Inclusive você pode manipular arquivos aqui na sua máquina, gravar e carregar arquivos, criar coisas bem complexas, né? Se a gente entrar aqui, um outro atalho legal desse editor é o Ctrl e você rola o mouse, você aumenta a fonte dele aqui, tá? Se a gente entrar com uma linha de comando aqui, ó, getDir, quer dizer para ele pegar um diretório, aí você usa aqui o hashtag e na documentação do MaxScript, que vocês podem ver lá no Help, você tem uma série de diretórios que você pode puxar por aqui. Se, por exemplo, eu colocar um hashtag scripts, ó, e dar um Enter, olha o que ele faz, ele me retorna a pasta que foi instalado o 3D Max, o diretório scripts. No caso, né, quando você roda um script aqui, ó, dá um run script, ele traz essa pasta aqui pra gente, tá? Esse comando eu uso principalmente quando eu quero acessar essa pasta aqui, ó, o Max Data. O Max Data em cada computador, cada instalação, vocês vão ver que ele fica num local diferente. Ele vai me trazer esse caminho aqui, ó. Se eu for lá no Explorer e procurar esse caminho, é uma pasta de configuração que tem algumas configurações do 3D Studio Max. Mas por que eu acho importante essa pasta aqui? Às vezes você faz alguma coisa de errado aqui no 3D Max, você desconfigura alguma coisa, zoa alguma coisa aqui. Se você vier nessa pasta aqui na Max Data, que ela fica nesse caminho meio maluco aqui, ó, você vai achar esse arquivinho .ini, tá? Esse .ini também, se eu abrir aqui o meu editor de scripts, eu consigo até enxergar ele aqui. Ó, ele é um arquivo de configuração da nossa da interface do 3D Max, das janelas, né, do layout da nossa página do software, tá? Então, você usando esse caminho aqui, você consegue achar facilmente essa pasta. E se uma hora você zoar alguma coisa, você pode apagar esse arquivo aqui .ini, vai lá, deleta ele mesmo, e você vai ver que quando você abrir o 3D Max, é como abrindo o 3D Studio Max pela primeira vez. Tá? Então, se você deletar ele aqui, é como se o Max estivesse sendo aberto pela primeira vez. Então, aquela configuração que você fez errado, ou alguma coisa que você perdeu aí do layout da interface, você pode resetar apagando esse arquivo aqui. Ok? Então, fica essas duas dicas em uma só, na verdade, né? Que é obter os diretórios de instalação e, enfim, por aqui dá pra gente acessar várias pastas aí da instalação do 3D Max, tá? E dos diretórios que ele cria lá, e na pasta Max Data tem esse arquivinho aqui que uma hora pode ser importante para alguém aí, ok?
aqui, todo objeto, quando a gente seleciona ele vai ter parâmetros, né? Então, o tipote aqui, o raio dele, você vai dar aqui pelo parâmetro radius, né? Sempre que eu tiver essa opção aqui de um número, com essa setinha para cima e para baixo aqui, esse controlezinho aqui, essa interface aqui, ela chama Spinner no 3D Max, tá? Lembra que o Spinner, pessoal, quando eu clico nele, seguro e arrasto para cima e para baixo, ó, ele vai com mais velocidade, tá? Quando você clica com o botão direito no Spinner, você zera ele, ou você joga ele para o menor valor possível. Então, por exemplo aqui, se eu der um botão direito no segmento, o mínimo que o segmento pode ser é 1, né? Então ele joga para o valor mínimo do objeto, do parâmetro. Lembra que todo spinner, se você der o botão direito nele aqui, e der um Show in Track View, olha o que ele faz, ele já abre o editor de curva e já te traz esse objeto aqui, esse parâmetro selecionado. Então, na hora de colocar controladores, de fazer animação, fica mais fácil da gente enxergar os parâmetros desse objeto, né? Ou colocar aqui um constraint, né? Mudar o assign controller dele. Lembra também que sempre que eu tiver um spinner aqui, existe um atalho, tá? Que é o Ctrl N. Olha que legal esse aqui. Ele aceita que você coloque aqui dentro uma expressão matemática. Então, se eu somar um número aqui, 10 mais 5, ó, ele já dá o resultado. Se você der um paste aqui, ele já cola o valor aqui para dentro. Tá ok? Então, Ctrl N, a gente abre essa calculadorazinha. Você pode inserir qualquer tipo de expressão aqui, ó. Se você multiplicar isso pelo seno de 0, ó, ok? Ele aceita lá até essas expressões matemáticas aí do MaxScript, ok? Então, esse daí é o nosso componente de interface, o spinner. Lembra só dessas dicas aí. Então, vamos lá para mais uma dica aí. Essa aqui muita gente vai saber, mas não dá para viver sem isso aqui no 3D Max, tá? Vocês estão vendo que quando eu seleciono um objeto, eu já tenho alguns modificadores adicionados aqui, tá? Ao invés de toda vez você chamar essa lista, procurar aquele modificador que você mais usa, você pode adicionar eles num atalhozinho aqui, tá? Então, para ter esses botões aqui, você precisa clicar aqui e dar um Show Buttons, senão ele esconde o botão, né? Deixa ele ligado, Show Buttons, e por aqui você dá um Configure Modifier Sets. Aqui dá para a gente adicionar quantos botões a gente quiser, e geralmente eu adiciono os botões que eu uso mais, né? Os modificadores que eu uso mais, a Simetria, o VW Map, Turbo Smooth, o Unwrap também, né? Indispensável ter ele aqui, o Morpher, e o Skin, por exemplo, também, ó. Cadê o Skin? Ok? Eu sugeriria aí vocês terem esses 6 botões aqui. É o que a gente mais vai usar para trabalhar aí com personagens e objetos para games, né? Então fica mais essa dica aí para vocês, tá ok? Bom, pessoal, então vamos aí para a nossa 8ª dica, que vai ser em relação a alguns atalhos que a gente tem aqui no 3D Max. Na verdade, assim, quando você instala o Max, isso aqui na verdade a gente deveria mandar até uma carta para a Autodesk para mandar eles mudarem isso daqui, porque eu não vejo coerência na verdade nesses atalhos. Acho que na verdade até atrapalha muita gente isso daqui no início, tá? Mas é o seguinte, primeira coisa,
Quando você aperta o espaço aqui no 3D Max, ele liga, por padrão, né, por default dos atalhos, ele liga e desliga o cadeado, ok? O cadeado, na verdade, ele só trava a seleção. Se você clicar fora, você não consegue desselecionar e nem selecionar outro objeto, né? Geralmente eu substituo esse cara por um outro botão, ó, que é, por exemplo, aqui, ó, quando você está modelando, eu estou aqui no Edit Poly, né? E aí, se você tem um Turbo Smooth em cima do objeto, você só vai conseguir ver a geometria com Turbo Smooth clicando aqui, né? Show End Result. Então, o que eu faço geralmente é trocar o cadeado pelo Show End Result, que é bem mais prático, né? Que eu estou modelando, eu aperto o espaço e eu já vejo a geometria com o resultado final, tá? Então, essa é a primeira reivindicação aí que eu faria para a Autodesk. Se um dia ela me perguntasse o que eu melhoraria no Max, seria tirar isso aqui, porque isso aqui atrapalha muita gente no início. E outro atalho, eu já mostro para vocês aí como a gente troca o atalho, tá? Outro atalho também que eu acho péssimo aí, e é principalmente para as pessoas que estão iniciando, não sabem ainda disso, né? Os atalhos da seleção, né? Seleção, Select, Move, Rotate, Scale, né? São QWER, né? Q, seleção, WER. Só que quando você aperta o Q e aperta o Q de novo, você pode ver que ele muda o formato da seleção, ó, seleção em círculo, seleção em polígono, né? Então você tá aqui, aperta o Q de novo, ele fica alternando entre as formas de seleção. A mesma coisa acontece com a escala. Ó, você aperta a escala e aí quando você aperta o R de novo, ele alterna entre os tipos de escala aqui, tá? E entre os tipos de seleção. Então, para mim isso aqui não funciona. Toda vez que eu abro o Max, ele está com o atalho zerado. Eu troco isso aqui também, só para ele simplesmente selecionar e pegar a escala. Porque dificilmente, né, você vai trocar a proporção da escala, por exemplo. Então, eu acho que esses dois atalhos aí a gente poderia trocar. Para a gente trocar eles aqui, então, é bem simples, ó. Eu venho aqui, ó, Customize, User Interface, que é onde você configura os atalhos. Então, a gente tem aqui, ó, Keyboard, tá? Então, o primeiro atalho é o Show End Result, que ele está dentro dessa aba que chama Modifier Stack. Então, você pode até filtrar aqui, ó, LM, ó, Modifier Stack, Show End Result, cadê? Aqui, ó. Aí para trocar é só apertar aqui, ó, Hotkey, espaço. Tá vendo que ele fala, ó, ele já está associado ao Selection Lock, que é o cadeadinho aqui. Tudo bem, você dá um Assign, ele troca, ok? Por esse daqui. Então agora quando eu estiver modelando, eu posso apertar aqui o espaço, ó. Ele liga e desliga o resultado final. Então eu não preciso sair do Edit Poly para ver como que está com o Turbo Smooth, ok? Não consigo viver sem isso aqui no 3D Max. Não dá para modelar, não dá para imaginar. Cada vez que eu quero ver o resultado do Turbo Smooth, eu sair daqui e vim para cá, tá? Outra coisa que a gente tem que trocar aqui também é o da seleção, né? Então, a seleção, ó, ela tá aqui. A gente só precisa pegar aqui o Select. Cadê? Select Object, tá? É esse atalho aqui, o Select Object, que na verdade assim, o atalho que eu tinha aqui, ó, se eu der aqui o Q, era esse Smart Select, que é o que ele vai alternando, ok? O que eu quero é só o Select Object, eu dou um Q, Assign, e eu quero o Scale Object também. Vou só subir um pouquinho aqui, ó. Não é o Scale, ou é o Scale? Deixa eu ver se tem Scale Object. Não, é Scale. Então, Hotkey R, ok? Ele vai sobrescrever o Smart Scale também. Então, a partir de agora, quando eu dou aqui o Q, vamos voltar aqui para o retângulo, que eu uso mais. Mas então, dei o Q, ele não alterna mais, e dou o R, não alterna mais. Tudo bem? Então essas dicas aí e o espaço vai ficar lá para o nosso Show End Result.
quando você estiver aqui no Edit Poly, então você consegue ligar e desligar o preview do objeto e ver os modificadores que estão acima dele, né? Ok? Então espero que tenha sido útil aí mais essa dica. Cada vez que eu abro o Max e ele está com os atalhos por padrão, né? Eu costumo dar essa configurada nele aí, ok? Bom, pessoal, então a gente chegou aqui na nossa dica número 10. Aqui nessa dica, na verdade, eu gostaria de dar uma explicação, que são várias dicas, tá? Quando a gente trabalha com 3D Studio Max e exportando esses modelos para um game, né, da Unity, da Unreal, né, qualquer engine aí, a gente tem que tomar cuidado com alguns problemas, tá? Então, primeira coisa, pessoal, existe um botão aqui no 3D Max que ele deveria ser removido, na verdade, né? Essa é outra reivindicação que a gente deveria fazer para a Autodesk. Teria que mandar outra carta para eles falando isso. Que é esse botão aqui que é o Mirror. O Mirror, quando você clica nele, né? Ele espelha o objeto para você, tá? Só que tem um problema de usar esse Mirror enquanto você está aqui no 3D Studio Max. Lindo, ele está funcionando, a iluminação vai dar certinho, não tem problema você usar ele dentro do 3D Max. Exportou o modelo, eu já experimentei isso em vários formatos, o modelo fica ferrado. Ele inverte as normais, dependendo do exportador que você usar, ele pode inverter as normais, ele faz algum cálculo maluco aqui no 3D Max que dá uma zoada no nosso modelo, tá? Se quiser, faz um teste, aí vocês vão ver que existe coerência no que eu estou falando aí, tá? Então, por isso, eu durante esses meus anos de trabalho aí com o Max, eu nunca uso esse botão aqui, tá ok? Quando eu quero espelhar um objeto, eu uso a simetria, ok? Ah, como assim a simetria? A simetria vai dividir, vai pegar a sua metade. É só você configurar ela direitinho. Se você clicar na simetria, ó, você também que ele fatiou metade do modelo, né? Você pode desligar aqui, ó, o Slice e o Weld. Ele não fatia e ele não cola os dois lados, ok? E aí com isso você pode converter o modelo para poly, selecionar o lado que você não quer, né, do tipote. É esse aqui? Não, é esse aqui. E aí você deleta o outro lado. Tá? Eu sei que é mais difícil, são uns passos a mais, né, do que só clicar aqui, mas já fica a minha dica aí para vocês. Não usem nunca esse botão aqui, principalmente se estiver fazendo um modelo para um game, ok? Outra dica que eu tenho para dar para vocês é, quando você tem um modelo aqui, vamos pegar qualquer objeto ou tipote. Se você der um botão direito aqui, ele tem uma posição, tá? Ele não está no zero, a rotação dele está zerada e a escala dele está 100%, né? Se por algum motivo você girou esse objeto, escalonou, né, fez alguma edição nele aqui, né? Legal, qualquer coisa, ele está com essas informações de posição, rotação e escala agora, né? Se você, por acaso, vão existir momentos aí que a gente precisa zerar esses transforms aqui, tá? O Max ele tem uma ferramenta que se chama Reset Xform. Olha que legal, você chega aqui no Reset Xform, clica nele, ó, Reset Selected, e olha lá, ele zerou todos os transforms, né? A rotação, a escala voltou a 100%, né? Legal. Só que também esse cara aqui, ele oferece vários problemas na hora que você está exportando um objeto para uma outra engine. Eu já vi que às vezes ele cria um node a mais, ele não zera de fato a escala do objeto, tá? Na verdade ele cria um pi para o objeto, só que aqui no 3D Max ele está invisível para a gente, né? Mas na hora de exportar às vezes ele aparece. Eu como já trabalhei aí com arquivo colada,
arquivo VRML, né? Você acaba vendo o fonte, né? Faz um teste aí se vocês quiserem, exporta aí no 3D Max, ele tem vários formatos, esses WRL, ó, VRML, DAE, né? Colada aqui, todos eles são uma espécie de um HTML, né? Você consegue ver todas as informações que estão sendo exportadas, tá? O FBX, se não me engano, eu acho que ele não te deixa ver isso daí em forma de ter, mas não sei, não tenho certeza. Mas por estar trabalhando com esses arquivos, eu percebo que também o Reset Xform não é uma boa pedida aqui, tá? Beleza, então o que você faz, Tito? Geralmente eu crio um outro objeto, ó, sei lá, uma esferinha. Essa esfera eu sei que a rotação e a escala dela estão de fato zeradas, né? Se você pegar qualquer objeto, converter para poly e deletar os vértices do objeto, ó, também que eu estou com o vértice ligado, eu selecionei todos os vértices aqui, ok? Deletei. Aí o que eu tenho aqui? Ó? Ele deletou os vértices, de fato, mas o objeto ó, ele permaneceu. Se eu desligar aqui o Editable Poly, também que eu tenho aqui um node vazio, ó, eu posso até levar ele para onde eu quiser, né? O que eu faço geralmente, ó, vamos voltar aqui só para vocês verem, geralmente eu alinho o objeto um com o outro, ó, posição x, y e z, pivô com pivô, ok? Para o pivô dele não sair do lugar, ou se você quiser no centro também, né? Tanto faz. Converto a bolinha para poly, ó, deleto todo mundo, ok? Aí eu vou ter um objeto vazio na mesma posição que o tipote, né? Se a gente vier aqui, ó, top level, ou desligar aqui, a gente vai ver que o pivô dele está bem no meio aqui do tipote, tá? Aí eu venho aqui, dou um attach e anexo aqui os pontos do tipote. Então agora eu sei que esse tipote aqui, a rotação dele está 100% zerada e a escala 100% o tamanho original, né? Isso aqui pode não fazer muito sentido para quem está olhando aqui no 3D Max, são coisas meio metafóricas, né, que eu estou falando aí, não dá para a gente enxergar isso aqui, mas no fundo, se vocês testarem isso aqui, exportarem, forem lá, fizerem testes com essas ferramentas que eu falei, o Mirror, essa escala aqui, o Reset Xform, vocês vão ver que existe aí um fundamento nessa dica que eu estou dando. Tá ok? E por que eu estou falando isso? Por que você quer zerar o transform de alguém, né? Resetar a escala, resetar a rotação? Vai existir casos, sim, que vocês vão precisar fazer isso. Principalmente em casos de animação, tá? Deixa eu mostrar um problema aqui, que é super clássico esse problema. Ó. Vamos pegar aqui ó, o torus e o tipote. Quando você chega aqui num objeto e faz uma escala nele, por exemplo, ó, fiz isso aqui no tipote, tá? Tá vendo que a escala dele ficou irregular? Vamos fazer assim, assim e assim. Você tá vendo que ele ficou irregular aqui, né? Ficou com cada medida desproporcional, né? Se a gente linkar, vou pegar aqui o torus e falar, ó, você é filho desse cara que está com a escala toda zoada. O que vai acontecer? O filho, ele não segue a posição, a rotação e a escala do pai? Então o que vai acontecer? Quando esse cara aqui girar, mover, beleza. Agora quando o filho dele girar, olha o que vai acontecer com ele. Ó. Ok? Ó, se eu girar ele de lado assim ainda, ó, ele vai assumir a escala do pai dele. Ok? O que vai acontecer, pessoal? É muito comum, isso aqui é um erro da galera que está começando, assim, todo mundo passa por esse erro. Tipo, o primeiro rigging que você faz, você sempre faz esta beleza aqui, para não falar outra coisa, tá? Mas quando você tem uma cadeia de bones, que são os ossos do nosso personagem, esses ossos eles estão linkados um no outro, não é? Ele não é uma cadeia de objetos. Olha lá. Um osso linkado no outro, ok? Quando você move aqui o pai, os filhos vão junto.
É normal o cara falar, opa, beleza, coloquei o Bonnie lá no braço do personagem e eu vou agora ajustar as escalas, né, para ficar do tamanho da geometria do personagem que eu modelei. Aí o cara sai escalonando isso aqui, né, deixa ele maior aqui. E aí o que vai acontecer? Você tirou toda a proporção da escala da hierarquia e o que vai rolar? Quando você dobrar esse Bonnie aqui, ó, ele vai ficar... Aqui não está aparecendo porque eu não exagerei muito, né? Mas ó, se eu fizer um negócio assim, ó, ele está deformando. Vamos ver ele de cima aqui, ó. Quando eu giro o objeto aqui, ó, tá vendo que ele estica e achata o objeto? Ok? Então isso aqui você vai ferrar o seu rigging, né? Eu já vi casos que o cara vai escalonando o bracinho, a mão, o braço, o antebraço, a mão, o dedo. Tem tanta escala quando chega no último Bonnie do dedo, né? Que às vezes, o cara dobra o dedinho do personagem, o dedinho vai lá, ele atravessa o pé lá embaixo, né? Por quê? Porque você vai dando escala, vai esticando, esticando, esticando os Bonies, o filho vai recebendo essa escala aí. Isso não é um pau, tá, pessoal? Isso aqui é a matemática do 3D. Qualquer software, qualquer engine de game que a gente fizer isso aqui, esse parentesco e sair dando essas escalas malucas aqui, vocês vão ver que vai acontecer esse problema matemático, que não é um problema, na verdade é o resultado da matemática do negócio mesmo, tá? E foi só por causa disso que eu mostrei para vocês que a gente nunca deve usar o mirror, a gente também não precisa usar o Reset Xform, porque a gente pode ter alguns problemas ali para frente, principalmente a galera que vai trabalhar com jogos e engines, né? E esse último problema que eu mostrei da hierarquia é justamente por causa disso. Esse problema aqui ele fica mais grave na hora da animação aí, né? Na hora que a gente tem um setup, uma hierarquia, um rigging aí de um personagem. Tudo bem? Eu dou um objeto aí. Ok? Então espero que essas dicas aí tenham sido úteis aí para vocês, tá, pessoal? Bom, então a nossa dica número 9 aqui, galera, essa semana mesmo aí, um amigo meu me perguntou ali, ele estava exportando um modelo pro Unity, que era isso aqui, ó. O modelo ele tinha uma animação num patch constraint, e a animação ela não ia pro Unity, né? Aí ele veio me perguntar por quê, e aí eu vou resolver gravar nessas dicas aqui o porquê. Por que então? Ó, quando você usa um constraint como animação, que nem, né, vou pegar o teapot aqui e eu vou jogar ele no patch constraint. Se você não sabe fazer isso aqui, você tem que fazer o curso de 3D Max, hein? Lembra que a gente tem um curso lá no Udemy, onde eu explico várias das ferramentas do Max, tá? Mas ok, o objeto aqui ele está com a animação no patch constraint, ok? Só que é o seguinte, quando você usa um constraint, pessoal, um patch constraint, um lookAt, isso aqui é uma informação matemática. Você pode ver que o objeto, ó, se eu selecionar ele, ele não tem keyframes de animação, de posição, rotação e escala. A única coisa que ele tem é um keyframe falando onde é o início e o final dele, da animação dele na linha, tá? Se você exportar isso aqui para Unity ou para qualquer software, para qualquer engine de jogo, ele não vai reconhecer o patch constraint, porque ele é um cálculo matemático que o 3D Max cria e só o 3D Max vai reconhecer. Tá? Se você quiser usar um patch constraint desse no Unity, você teria que achar um asset lá ou criar um asset, uma programação para fazer essa matemática aqui. Tá, ok? Então, o que dá para a gente fazer? No 3D Max dá para você fazer um bake da animação do objeto antes de exportar. Você vem aqui, ó, no Motion. Se você vier aqui na minha trajetória, tá? A gente tem um Collapse Transform, tá vendo? O Collapse, o que ele vai fazer? Ele vai setar uma posição, rotação e escala, né, de acordo com o que tiver marcado aqui. E vai desconsiderar o
constraint do objeto, ok? O collapse ele tem a ver com esse sample range, ó, de onde até onde ele vai, tá? Tá vendo que no caso aqui ele está me dando 10 samples, 10 keyframes, tá? Eu vou aumentar aqui, eu vou colocar, sei lá, 25 e dar o collapse. Olha o que ele faz, ele cria 25 keyframes, eu deixei 25 para deixar mais bem marcadinho, né? Senão ele cria um aqui, outro aqui, às vezes perde a animação. Mas agora sim, ó, eu posso até descartar minha linha daqui, ó, deletei ela, não tem mais a linha. E o objeto, agora ele não tem o constraint mais, e sim um monte de keyframe aqui de animação de posição, rotação, ok? Então, quando você for exportar alguma coisa para um jogo, lembra disso. Eu, para fazer riggings para game, assim, eu procuro deixar o rig ali, o setup do objeto o mais simples possível, né? Sem usar muito link, muito IK, muito constraint, porque eu sei que podemos ter esse tipo de problema aqui. Então, quanto mais você usar só de animação simples, posição, rotação e escala no objeto, mais fácil ali, mais as coisas vão funcionar melhor ali. Você não vai ter que ter esse tipo de cuidado aqui. Tá ok? Então, espero que tenha sido útil aí mais essa dica. Bom, então galera, vamos agora aprender a usar duas ferramentas aqui, tá? Eu vou mostrar em dois vídeos, um na sequência do outro. Não quero mais esse cara, não quero mais esse botão. Deletei ele de lá. Então, existe uma ferramenta aqui que é o LinkXform, que inicialmente a gente não vai achar muita utilidade nele, né? Então ele basicamente é o que ele vai fazer aqui. Tenho dois objetos. O LinkXform, se eu aplicar ele é um modificador aqui. Se eu aplicar ele nesse objeto, eu posso dar aqui um pick control object e selecionar o outro objeto. Então o que acontece? Quando esse objeto se mover, ele vai trazer o outro, né? Quando ele girar, né? Então, basicamente você vai falar, então o que você fez aí, você fez um link de um objeto com outro, né? Mas não é isso que ele está fazendo bem exatamente. Porque lembra que alguns modificadores, eles funcionam em cima de uma seleção, tá? Então o que vai acontecer? Se eu tiver um objeto aqui, que é um edit poly, por exemplo, vamos converter ele para poly, e eu aplicar esse LinkXform em cima de uma seleção do edit poly, então, por exemplo, eu seleciono aqui alguns vértices, ou algum polígono, né? Um polígono, por exemplo, aqui, esse que está colorido aqui, está selecionado. Vamos criar um helperzinho aqui, um point. Vou ligar a opção aqui de box, para ele ficar mais fácil de selecionar, né? Então, o que vai acontecer? Se eu usar esse point como objeto de controle, ó, eu venho aqui, deixo a seleção ativada e aplico o LinkXform, pick control object e pego o meu pontinho, né? Quando ele mover, você pode ver que você já consegue controlar só esse polígono aqui, tá? Então, para criar algumas deformações, isso aqui pode ser bem útil. Vou deixar aqui o viewport mais simples. Legal? Então, com isso aqui a gente conseguiria criar algumas deformações, né? Lembra que você pode usar também o Soft Selection. Se eu vier aqui no Edit Poly e com a minha seleção ativada, vamos fazer a seleção aqui dessa vez num ponto só. E eu vou usar aqui o Soft Selection, ligar o Soft Selection. Tá? Você pode até editar a curva dele aqui. Né? Lembra que ele tem esse Paint Bubble aqui que te deixa meio que modelar essa curva aqui. Né? E aí com a seleção toda ativada, você clica no LinkXform, que ó lá. Legal? Então eu poderia puxar ele aqui e ainda
controlar. Deixa aqui o Show End Result ligado, que aí você consegue, por exemplo, controlar aqui o Soft Selection e ver essa deformação como está funcionando. Às vezes num rosto de um personagem, numa deformação, sei lá, o personagem vai pisar, vai fazer uma pegada na terra, você conseguiria trabalhar com esse modificador aqui, né? Opa, peraí que eu cliquei tudo errado ali, por isso que ele zoou. Eu perdi a minha seleção, tem que voltar. Deixa a seleção ativa, deixa ela ligada aqui, ó, no vértice, por exemplo, e clica no modificador para confirmar que você manteve a seleção ativa, né? Legal? Então com isso aqui a gente conseguiria criar uma animação. Vamos já deixar uns keyframes criados aqui, ó. Vou criar um keyframe aqui, o outro aqui. Eu vou copiar alguns aqui. Então eu tenho essa animação. Legal? Beleza, então no próximo vídeo aí, eu ainda vou manter esse arquivo aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar mais um macete aí que dá pra gente fazer com essa animação. Então no vídeo passado a gente usou lá o modificador LinkXform junto com o Soft Selection, né, para fazer essa animação aqui, que a gente está deformando uma geometria, né? Então o exemplo que eu vou dar aqui nesse vídeo, ele serve para qualquer tipo de deformação de vértice da geometria, tá? Eu vou usar aqui nesse vídeo uma ferramenta que se chama Point Caching. Eu tinha postado alguns desses vídeos lá no YouTube e um usuário lá me perguntou, eu fiz uma aula sobre o Bake Animation, né, alguns vídeos atrás. O Bake Animation ele guarda a posição, rotação e escala da animação do objeto frame a frame, né? Então às vezes é útil você usar um Bake Animation para exportar, antes de exportar um modelo para uma Unity, para um Unreal, né, para uma engine de game, ou gravar o seu arquivo, ou mandar para outro software, né? E aí o leitor lá, o usuário lá, me perguntou, tá, mas e aí, como que eu faço quando eu quero guardar a animação da geometria, dos vértices da geometria? Então, para isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, e é por isso que eu tenho esse modelo aqui, esse exemplo de uma geometria sendo com o vértice animado, tá? Para guardar essa deformação de vértice aqui, basta você selecionar a geometria, aplicar nela aqui um Point Caching. Então você pode ver que você tem o Point Cache WSM, que é o World Space Modifier, né? E o Point Cache normal. Vou usar o normal aqui. Com isso você consegue dar cadê aqui? O record. O record, que ele vai fazer? Ele vai gravar, ó, do 0 ao 100 os frames, a animação, né, frame a frame de cada um dos vértices. Então ele salva esse arquivo XML aqui, que é a minha animação dos vértices, ó, anima vértices, ok? Eu salvei essa animação aqui como anima vértices no arquivo XML, e se eu chegar em outro objeto, por exemplo, vamos criar uma outra esfera que tem a mesma quantidade de vértices, né, a mesma geometria, eu não mexi, e aplicar, deixa eu converter ela para poly, eu vou aplicar um point cache nela também, e dar um load nesse mesmo arquivinho XML, ok? Então a gente vai ver que ela também está com a animação ali funcionando. Por que que eu não usei o WSM, o World Space Modifier? Porque quando esses modificadores também é mais uma curiosidade, daria até para fazer um outro vídeo para falar disso aqui, mas quando você está usando a coordenada de espaço,
ele gravaria a posição dos vértices em relação ao mundo. Então, esse objeto, mesmo o pivô dele estando aqui, os vértices pulariam para cá, tá? E aqui não, eu usei o objeto, o modificador, em relação à coordenada do próprio objeto. Então eu poderia até mudar ele de lugar, ó, se eu duplicar esse cara aqui com Shift, por exemplo, eu tenho o mesmo objeto animado em lugares diferentes, né? E lembra que o legal do Point Cache é que você consegue até variar a animação, tá? Então, tá vendo? Você tem aqui o Playback Options. O Strength seria a força da animação, né? Se eu colocar ela 0,5, ele vai tocar metade só da força da animação, ó. Então você consegue dar uma variada na animação até um pouco maior, ó. Pode ver que ele extrapola a posição do vértice, tá? E também tem esse playback type aqui. Se a gente colocar aqui um custom start ou custom range, você pode falar até onde ele toca, né? Legal. Tá, então voltei aqui o strength dele para 1. Ó. Eu vou deixar aqui o frame final dele em 50. Então ele toca na metade do tempo, ele toca mais rápido a animação. Ó. Tá? Então se eu tivesse um personagemzinho andando, por exemplo, eu conseguiria fazer variações do personagem andando, né? Então é bem legal para, se vocês olharem alguns tutoriais na internet, tem gente que faz animação de multidão com isso daqui. E você faz um frame do personagem andando, né? Uma animação do personagem andando, e vai replicando para os outros, diminuindo a velocidade, né? Tocando de formas um pouco diferentes. Vocês vão ver que acaba funcionando aí, né? Então, só para vocês entenderem mais essa ferramenta que é bem útil. Isso daqui eu não aconselho. Na verdade, no Unity tem alguns morphs, né, que ele reconhece. Várias ferramentas, várias engines de real-time reconhecem como se diz assim, a interpolação das coordenadas dos vértices, né? Mas não é todo caso que ele vai gravar e vai tocar direitinho lá no Unity, né? Mas eu percebo que para sair com uma animação do 3D Max e para o Maya, por exemplo, para o cinema, isso aqui é o que funciona melhor aí, tá? Esse caching aí de geometria que a gente fala, né? Então, a gente já sabe fazer o bake lá do transform, né, da posição, rotação e escala, e com isso aqui a gente conseguiria fazer o bake também de um skin, de um morph, né, de uma animação de expressão facial no personagem. Beleza? Bom, galera, então essa aqui vai ser a minha última dica avançada aí do 3D Studio Max, que isso aqui a galera às vezes pergunta também, mas como fazer um objeto ficar preso no polígono, tá? Às vezes você vai fazer uma animação de deformação da geometria, né? Você vai dobrar o braço do personagem, mas você quer que o botão da camisa fique preso ali no vértice, né, em determinada região, por exemplo, e com skin vocês vão ver que não é possível isso daí. Mas deixa eu dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil vocês entenderem. Então, por exemplo, se tiver aqui uma geometria, e aí você vai deformar essa geometria com qualquer deformador, ó, o Bend, por exemplo, né? Legal. Mas você quer deixar na ponta dessa geometria aqui, vamos deixar aqui um tipote, ó. Então, vou deixar ele aqui nesse polígono, seria, né? O que vai acontecer? Se você linkar ele, até vai funcionar, vai ficar, você vai manter ele aqui em cima, então se o cilindro sair de lá, ele vai junto, né? O problema é que se você usar uma deformação, um skin, um morph, alguma coisa, você vai desprender esse objeto desse polígono, né? Então, se você quiser deixar, manter ele aqui,
existe um constraint aqui, ele está até nesse atalho aqui, ó, Animation Constraint, Attachment Constraint. Você pode usar ele tanto por aqui, quanto pelo Motion, ó. Ele vai estar aqui, ó, em Assign Controller, nesse primeiro carinha aqui, ó. Seleciona o Transform, clica aqui em Assign Controller, você vai ter lá o... perdão, não é aqui, é na posição, né? Attachment Constraint. Legal? Seleciono ele aqui. Lembra que por aqui, ó, ele vai se perder. Aqui por cima ele já vai configurar algumas opções do Attachment, por isso que eu vim aqui pelo lado para mostrar para vocês quais são essas opções, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é dar um Pick Object, deixa ele selecionado aqui, né? Seleciona em quem você quer prender, tá? Se a gente clicar aqui nesse Set Position, você está vendo que você pode alinhar ele pela face que você quer, né? Set Position, ó, você consegue falar que número de polígono você quer ele alinhado, né? E também você tem o alinhamento dele no polígono, tá vendo? Ó? De acordo com os 3 pontos do polígono. Se você deixar esse botão ligado e clicar e arrastar, é legal que ele já te deixa fazer isso com o mouse, tá? Ó, mas ele ficou alinhado na face 208 e nas coordenadas A e B aqui, ó, desse polígono. Legal? Então, desligo aqui o Set Position, deixa eu até sair desse menu aqui do Motion. E aí agora sim o objeto ele fica preso nesse polígono. Então se eu deformar ele aqui, ó, pode ver que legal. Então isso aqui é mais uma dica aí que uma hora vocês podem estar usando aí nos riggings de vocês, tá? Então espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo e toda essa série de tutoriais aí, onde eu coloquei dicas que às vezes para um iniciante pode não fazer muito sentido, né? Se você começou a mexer agora no 3D Max, você vai olhar e falar, ah, tá, legal, mas para que eu uso? Mas para a galera que já tem usado aí o 3D Max, já fez personagem, animação, já passou por diversas desafios, né? Diversas ocasiões aí usando o programa, vai perceber que cada uma dessas dicas aí, elas são bem valiosas e elas podem salvar a pele aí em algum trabalho, ocasionalmente aí. Vocês podem ter precisado de muitas dessas coisas que eu falei, como eu precisei também, né? E demorei algum tempo aí para descobrir. E aí, na verdade, essa sessão de vídeo serviu para enxugar aí todas essas informações e passar elas de uma vez aí para vocês. Beleza? Valeu então, pessoal. Até a próxima. Outra dica que eu vou dar para vocês aqui, pessoal, é sobre este carinha aqui, ó, essa linha de comando aqui, que é o MaxScript, o Listener e o Editor. Isso aqui, para quem não sabe, a gente pode, no rosinha aqui, a gente pode inserir uma linha de comando e executar ela no 3D Max. Então, se eu chegar aqui e digitar aqui, ó, Box, e der um Enter, olha o que ele fez. Ele criou uma primitiva, né? Ele te deixa entrar com uma linha de comando aqui. Ou se eu der aqui um Select, dinheirinho, que são os objetos que existem na cena, e asterisco, que corresponde a todo mundo. Então ele seleciona todos os objetos da cena para mim. Ok? Então tem várias linhas de comando, que é uma linguagem, é o MaxScript, que a gente pode inserir nesse campo para executar comandos aqui na nossa viewport. Ok? E automatizar e facilitar um monte de coisa aqui na nossa vida. Se você quiser abrir essa janela maior, você dá aqui um Open Listener. O rosa, você pode inserir os comandos e esse campo de baixo aqui, ele vai te dando os valores e os resultados, tá? Se eu colocar aqui, ó, 10 mais 10 e executar, ele aparece 20 aqui,
ok? Ctrl D, você limpa esses campos aqui. Então, pessoal, vamos para mais uma dica aqui. Eu vou mostrar para vocês como criar um macro aqui. Um macro seria um botão com uma ação de um MaxScript dentro dele, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer aqui vai ser escrever um pequeno script e simplesmente selecionar ele e arrastar para essa barra de ferramenta. Para você fazer isso, você pode fazer tanto pelo editor de script, aqui Scripting, MaxScript Editor, ou pelo Listener também. Você dá um F11 aqui, ele vai abrir o nosso Listener e o Macro Recorder, né? Em qualquer um deles, se você escrever um texto e arrastar para a barra, ele vai te dar um botão. No caso, eu vou criar um scriptzinho que vai fazer aqui, ó. Ele vai declarar um objeto que vai chamar caixa. Ele vai falar que a caixa recebe uma cor amarela. Vai receber 10 de segmentos de altura também. E eu vou adicionar um modificador, ó. Add modifier caixa. Vamos adicionar aqui um upper. Aqui eu vou falar caixa.modifiers. E aí no array de modifiers eu procuro o cara do tipo tupper. E eu falo .amount e deixa eu copiar ele aqui e o curve. Eu vou deixar aqui o amount, ó, meio e o curve -1, tá? Eu já sei esses valores aqui porque eu já estava testando o script aqui. Então, se eu executar esse cara aqui, ó, tools evaluate all, ele executou isso tudo para mim. Parece que deu um erro aqui. Ó, ele criou segmentos, ele criou. Acho que o tupper aqui ele tem que ir entre parênteses, tá? Então, de novo aqui eu vou apagar o que eu tenho na cena e vou executar de novo. Para executar todo o script é o Ctrl E. Legal, ele criou um objeto, já setou todas essas propriedades aqui para mim. Com isso aqui, vocês já aprenderam como abrir um script, escrever um pequeno script aqui, né? Executar ele aqui. Se você quiser executar só uma linha desse script, ó, deixa eu tirar o box daqui. Você pode usar o Enter do teclado numérico. E aí você executa esse cara aqui, linha por linha. Só criou o box, só deixou ele amarelo. Legal, altura. Cada vez ele vai abrir aqui o meu listener. Então eu vou deixar ele pequenininho aqui. Upper, curva, né? Então linha por linha você pode executar ele com Enter. E o Evaluate All ou Ctrl E, você executa ele inteiro. Lembra que você pode também salvar esse script aqui. Ele salva como um MaxScript, né? Um arquivo .ms. Então eu poderia salvar na área de trabalho aqui, no meu box, tá? E a qualquer hora você pode editar esse script ou então vir aqui, ó, Run Script. E aí você consegue executar o script aqui. Ok? Pode ver que ele criou mais um box aqui, né? Então, com isso vocês conseguem entender como trabalhar com um script aí no 3D Max, né? O que eu comecei a explicar na aula passada, né, mas eu vou terminar nesse vídeo aqui, na verdade, é que a gente podia, depois que escrever um script, né, você não precisa nem salvar ele, você pode só ter o bloco de texto aqui. Eu consigo selecionar o meu bloco de texto
e arrastar ele, por exemplo, para dentro aqui desse painel, ó, tá? Se eu deixar ele aqui num espaço vazio aqui, por exemplo, ó, pode ver que quando eu soltei, ele criou um novo botão aqui, tá? Esse botão, ó, até fechei o script com o clique do meio do mouse aqui. Esse botão aqui, cada vez que eu clicar nele, ele vai executar o meu script, tá? Você dá o botão direito nele aqui, ó, Edit Macro Script. Olha quem que ele trouxe aqui, ó. Ele registrou o que o 3D Studio Max chama de macro script, tá? Lá dentro, lá no registro do Max. Agora, mesmo se eu fechar e abrir o Max aqui, você vai ver que isso aqui vai ficar registrado em todas as configurações aí do 3D Max, né? Se eu dou um botão direito no botão aqui, ó, você consegue até editar a aparência do botão. Escrever aqui, por exemplo, ó, Text Button, e eu quero falar para ele aqui que meu box aperta, sei lá. Dou um label para ele aqui, você vai ver que ele vai ficar... às vezes a interface do Max dá uns errinhos, né? Por isso que não está aparecendo aqui. Deixa eu pôr outro texto aqui, ó, meu box. Você vai ver que se eu fechar, salvar, fechar e abrir aqui, ele... Aqui eu coloquei no tooltip também, né? Viajei, tem que colocar meu box tupper nesse campo aqui, tá? Às vezes ele dá uns probleminhas de interface, né? O Max que some a aparência do botão, mas você fecha e abre, ele volta. Mas não foi o caso aqui. A gente consegue colocar o tooltip, né? O que a ferramenta faz? Criar um novo box com tupper, né? Então seria o tooltip, a descrição da ferramenta, e o label do botão, né? Então a gente já sabe como deixar o botão aqui na interface, já sabe que ele registrou um macro. Lembra também, ó, se você vier nas suas configurações, uma vez que eu quero, por exemplo, trocar um atalho, né, do teclado, que em User Interface, você vai ver que ele vai surgir uma nova categoria ali, ó. Tá vendo que ele renomeou essa categoria de macro script aqui para drag and drop, tá? Foi um nome que ele deu. E você vai ver que vai existir a categoria aqui e vai existir o seu comandinho aqui também, né? Então é mais um, você poderia colocar um atalho para esse cara, que é o Ctrl Shift G. Não está acionado em ninguém, ó, dou um assign. E aí, toda vez que eu apertar Ctrl Shift G, ele rodou esse meu macro, né? Então, legal. Então, com isso vocês conhecem o que são os macros, né? O que é um botão de macro e como associar um macro, ou pode ser qualquer comando aqui. Com isso vocês conseguem entender qualquer comando a um atalho do teclado do 3D Max, né? Lembrando que se você fechar o Max coerentemente, sem dar bug, né? Porque se eu estiver trabalhando aqui, ele dá um crash no Max, ele vai fechar e não vai salvar as minhas preferências que são salvas na hora que eu fecho o programa. Mas se eu fechar ele dessa maneira aqui, vocês vão ver que tanto o atalho quanto o macro script ele vai ficar gravado lá na preferência do programa. Beleza?